Oi, estamos iniciando pela UFN TV e também pelo nosso canal no YouTube mais uma edição do programa Novas Fronteiras. Você conhece o movimento chamado Parenting Science? Traduzindo para o português, Pai e Mãe na Ciência? Esse é o nosso assunto de hoje. Há 4 anos foi fundado no Brasil um grupo para debater os desafios de quem concilia a maternidade e a carreira de cientista. O grupo foi fundado pela pesquisadora Fernanda Stanisłaski, uma das nossas convidadas de hoje. Fernanda é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Biologia Celular e Molecular. Fez estágio de pós-doutorado no Departamento de Biologia da Universidade de Toronto, bolsista de pós-doutorado júnior no Departamento de Biofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi bolsista CAPES, tem experiência nas áreas de Biologia Molecular, em Fisiologia de Insetos, Bioquímica e atualmente é professora da URGS. Esteve em licença maternidade em 2013, 2015 e 2018. Seja muito bem-vinda ao Novas Fronteiras, Fernanda. Olá, obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quem também vai falar sobre o tema com a gente é a vice-reitora da UFN e também pesquisadora Solange Fagan. Solange é graduada em Física, tem mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria. Aqui na UFN já foi coordenadora do curso de Física Médica, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão e bolsista CNPq. Tem em torno de 2.400 citações em artigos e com mais de 130 artigos em periódicos nacionais e internacionais. Tem experiência na área de Física e Nanociências. Em 2006, Solange ganhou o prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência na área de Física. É membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e, assim como Fernanda, também é mãe. Solange, seja também muito bem-vinda ao Novas Fronteiras. Obrigada pelo convite e pelo espaço para falar sobre esse tema. Convidados, eu gostaria de iniciar o programa já perguntando para a Fernanda. Fernanda, como surgiu o movimento Parenting Science? Bom, o Parenting Science surgiu, em 2016 a partir da minha experiência pessoal. Eu, na época, em 2013, eu tive meu primeiro filho, eu tinha acabado de ser contratada na universidade como docente. Em 2015, nasceu meu segundo filho. E aí sim, esse acúmulo de funções de mãe e de cientista começaram a trazer vários conflitos para a minha vida. E eu comecei a sentir vários impactos da maternidade na questão profissional, principalmente em relação a tempo. A gente não faz ciência das 9 da manhã às 5 da tarde, não é a nossa vida. É uma dedicação muito maior do que isso. E aí, então, eu comecei a sentir essa perda de tempo, de dedicação para a ciência, porque eu estava me dedicando aos meus filhos. Isso teve uma consequência drástica na minha carreira em relação à competitividade. E aí, então, eu comecei a ficar bastante frustrada com essa situação de ter entrado num círculo vicioso, por causa das licenças e tudo mais. Eu comecei a produzir menos, porque eu estava produzindo menos, eu comecei a ganhar menos recursos para pesquisa. Então a gente resolveu se unir, eu e mais outras mães e pais que estavam passando por esse momento também, para fazer alguma coisa a respeito dessa situação. E foi assim que surgiu o Parenting Science. A gente queria trazer essa discussão sobre os impactos da maternidade e da paternidade na carreira científica aqui no Brasil para dentro das nossas instituições. E, principalmente, a gente queria fomentar a discussão nas nossas agências de fomento, de trazer isso, de que a maternidade precisa ser considerada, ela precisa ser levada em conta quando a gente está olhando o currículo de um cientista. Então, a gente começou a se organizar lá em 2016. Em 2017, a gente fez nossa primeira ação, que foi um projeto para entender, de fato, o impacto da maternidade na carreira das cientistas e dos cientistas aqui no Brasil. E, desde então, a gente tem crescido muito e produzido muito material a respeito desse assunto, e conseguimos, ao longo desses anos, algumas vitórias bastante significativas dentro do nosso ambiente. Já a gente vai trazer essas conquistas no programa. Porque antes, Fernanda, você falava que teve algumas dificuldades ali durante o período da maternidade e, segundo um levantamento realizado pelo próprio grupo de pesquisadoras, entre 2018 e 2019, 50% das cientistas mães declararam ser a única responsável pelos cuidados com os filhos e que isso, de alguma maneira, causou algum impacto na pesquisa, na ciência. A gente sabe que a Solange divide essa função ali com o marido, a gente acompanha isso nas redes sociais, mas isso de alguma forma já chegou a impactar o seu trabalho
de pesquisa, professora Solange? Com certeza. Esse movimento, eu tenho uma trajetória na pesquisa um pouco diferente da Fernanda, porque eu consegui talvez me firmar como pesquisadora e o período que eu entrei como docente na universidade até eu decidir ser mãe, eu tive aí um gap de uns 8 anos. E com isso eu consegui consolidar um pouco a minha carreira como cientista e com isso o impacto talvez não tenha sido tão grande num primeiro momento. Mas o que acontece, né, que é um pouco do estudo do que a Fernanda faz, do material até que eu tenho sempre acompanhado e tentado responder. Essa decisão de ser ou não mãe é que é complexa. Quer dizer, se eu tivesse todas as condições disponíveis e soubesse que a minha carreira não seria impactada, eu teria decidido ter filho lá com 23, 24 anos. Eu tive que abrir mão disso. Então, esse é o grande problema, né? Essa é a grande questão. Até quando as mulheres têm que abrir mão de uma coisa em detrimento da outra? E a gente sabe, a mulher tem o seu relógio biológico, então tem todas essas questões que impactam, inclusive problemas de saúde pública, né? Porque quando a gente vai empurrando isso, tem outras questões que começam a aparecer. Então, esse é o grande, eu acho que é a grande questão. Eu consegui contornar? Consegui. Tive problemas? Tenho até hoje. Porque, além de tudo, a gente está numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, onde não tem voo, onde é difícil viajar. Se eu tiver que ir para qualquer cidade do centro do Brasil, eu perco no mínimo 2 dias. E deixar a criança pequena, a Fernanda sabe, 2 ou 3 dias, uma mãe, é muito complicado. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa, principalmente desse convívio e dessas questões de colaboração. Outras eu consegui contornar por estar me preparando para isso. Mas, se eu pudesse, eu não teria feito essas escolhas. Eu teria, se eu tivesse todas essas condições que a gente luta e busca, o ideal era ter, lá no início da minha carreira de cientista, eu também ter iniciado a minha carreira de mãe. Ainda segundo aqui o levantamento feito pelo grupo, apenas 28% das pesquisadoras relataram que dividem igualmente a tarefa da maternidade com o seu companheiro. Isso é um percentual considerado ainda baixo, Fernanda? Não é o ideal, né? A gente esperaria que todo mundo pudesse dividir, né, os encargos da maternidade com alguém, né? Seja o companheiro, companheira, seja quem for que esteja próximo dela nessa situação. Esse resultado nos surpreendeu bastante por a gente estar fazendo um recorte dentro da academia, né, dentro das universidades, né, e aí encontramos o resultado que a gente vê na sociedade como um todo, né, onde quem cuida dos filhos é a mãe. Né? Então, realmente, é uma porcentagem muito pequena e reflete a mudança social que a gente precisa que aconteça em relação à maternidade. Né? A gente precisa parar de enxergar a maternidade como um projeto individual da mulher. Né? Não é nem só um projeto da família. Né? A maternidade é uma questão pública, é uma questão de Estado. E a gente precisa, né, principalmente pensando em políticas de apoio, que isso seja a nossa realidade, que não é a mãe que tem que cuidar do filho, não é só a mãe e o pai que precisam cuidar do filho. Né? A sociedade tem um papel a cumprir nisso também, é uma questão social muito grande. Então, a gente enxergou dentro da academia esse reflexo da sociedade como um todo, né? Onde a gente ainda tem essas diferenças de cuidado, né, que precisam ser discutidas mais abertamente e, principalmente, precisam ser mudadas. Ainda, segundo o levantamento, me chamou a atenção um outro dado aqui, que 50% das cientistas já relataram que perderam prazos relacionados a fomento, devido às obrigações da maternidade. Solange, isso já aconteceu contigo alguma vez? Já, inclusive em pareceres de projeto. Então, além da pesquisa, da maternidade, de tudo isso, ainda tem esse cargo administrativo que é bastante pesado também, né, com muitas demandas. Então, sim, e eu acho que não tem mulher que não tenha perdido algum tipo de prazo de submissão de projetos, ou os artigos a gente vai empurrando, né, vai ficando... E, às vezes, até o próprio atendimento aos nossos estudantes. Olha só, eu tenho uma frase aqui da Fernanda que diz assim:
A gente se dedica muito à ciência, posterga planos pessoais por ela. E quando precisamos de um pouco de flexibilidade, o sistema não oferece apoio algum. Essa realidade é a atual ainda ou esse cenário já mudou um pouco após a união dessas 14 pesquisadoras que fazem parte do Parenting Science? A gente teve mudanças positivas, mas está longe de ser o ideal, né? Então, a gente já tem algumas políticas relacionadas à maternidade dentro de algumas instituições ou até mesmo dentro de algumas das nossas agências de fomento. Mas, no geral, ainda falta muito, né? E a gente, no Parenting Science, a gente trabalha bastante a questão de fomento, né? De recursos para pesquisa. Então, a gente acaba tratando bastante da situação das docentes, né? Mas quando a gente vai olhar a situação das alunas de pós-graduação, alunas de graduação, aí sim a gente não tem basicamente assistência nenhuma, né? A gente tem pouquíssimas instituições de ensino superior que oferecem creche para as alunas, né? Existe agora o auxílio creche, que é pago por alguma dessas instituições, mas que não resolve o problema. Então, no geral, considerando maternidade dentro da academia, não falando especificamente só das docentes, a gente tem sim muita falta, né, de políticas. Agora a gente já tem universidades que, quando vão olhar a progressão funcional das docentes, levam em consideração o afastamento da licença, né, aqueles mínimos de pontos que precisam para a docente progredir na sua carreira, eles são proporcionais ao tempo da licença. A gente tem as agências de fomento olhando o currículo das cientistas de uma maneira maior, né, porque não é só aquele período de poucos anos entre os editais que precisa ser considerado, né? Então, existe essa ampliação do período de análise do currículo para cientistas que estiveram de licença, e aí, nessa reforma a gente não pode esquecer das nossas alunas, né? Que a gente tem esse problema de, hoje, na graduação, pelo menos metade, se não em alguns casos a maioria dos alunos de graduação são mulheres, né? Mas ao longo da carreira a gente vai perdendo, e lá na ponta dos cientistas que estão no topo da carreira, a gente tem apenas 36% de mulheres. Mundialmente, esse número é menor ainda, são 28% de pesquisadoras, né, no topo da carreira. Então, a gente precisa cuidar das nossas alunas para que elas tenham condições de desenvolver sua carreira, e a gente precisa cuidar das nossas pesquisadoras, docentes, para que elas cheguem ao topo da carreira sem que seja uma jornada muito sacrificante. Hoje a gente chega lá, a gente tem exemplos, a gente tem a Solange que está ali, né, mostrando que é possível, mas com um custo pessoal muito grande. Então, eu acho que a gente também precisa levar essa discussão adiante. As políticas de apoio têm esse efeito de fazer com que a participação da mulher na ciência aumente, mas principalmente que pare de ser uma jornada tão sacrificante como é hoje. Professora Solange, complementa para a gente isso que a Fernanda vinha falando sobre esses desafios e o que a gente precisa ainda conquistar. Os desafios são muitos, eu concordo muito com essa questão de cuidado, desde do estudante. Aqui na Universidade Franciscana, a gente, se vocês, para quem é da instituição, conhece o nosso espaço de amamentação. Foi um projeto muito legal, assim, capitaneado por algumas professoras do mestrado em saúde materna e infantil, para ter um espaço de acolhimento para as mães, né, e alunas, docentes que amamentam. Então, acho que iniciativas desse tipo a gente tem que tornar cada vez mais visíveis. E eu queria levantar um ponto aqui, a Fernanda sabe disso, que é a questão do acompanhamento dos nossos filhos aos eventos, né? A gente tem muito forte isso. O Pedro, que é um mais velho, de 8 anos, eu sempre brinco que ele tem um currículo Lattes mais vasto do que muitos dos meus alunos de doutorado, porque no início ele ia em todo o evento comigo. E esse é um ponto que eu acho que nós precisamos melhorar, assim, como prover as mulheres de continuarem tendo essa vida acadêmica, porque a vida acadêmica ela não se dá isolada num laboratório, a pesquisa ela não é feita sozinha, e a gente está sentindo muito isso agora nesse período, né, que nós estamos reclusos. Então, esse é um ponto que eu acho que nós estamos lutando muito para avançar. Eu tenho trabalhado também na Academia Brasileira de Ciências, numa frente de propor ações para as agências de fomento nesse sentido, porque nós segmentamos nos eventos uma grande parte
dos possíveis participantes quando a gente já delimita e não dá essa capacidade. Eu tenho visto, uns 4 ou 5 anos para cá, que alguns eventos já dizem, olha, tem espaço de recreação, já tem sido feito, às vezes, em hotéis, em instituições que permitem ter isso. Mas isso não é comum e não são todos os eventos e todas as pessoas que têm essa preocupação. Mas, por outro lado, é um outro ponto que aí eu acho que quando nós, mães cientistas, não abrimos mão de ser mãe, de ser cientista, eu acho que também os nossos filhos têm uma outra visão sobre o que é a ciência e quanto eles estão inseridos, né? Então, eu acho que isso é muito legal também, porque no momento que a sociedade nos dá a oportunidade de estar nesse espaço, a gente muda também as outras gerações. Eu até brinco, né, com a minha filha, porque como meu marido está em casa, eu brinco que, para ela, na visão, quando ela for adulta, ela vai pensar, é só mamãe que trabalha, papai não trabalha. Então, isso não é bom nem ruim, mas, quer dizer, é um pouco desse movimento que a gente precisa colocar de igualdade, de oportunidade. Se a gente fosse falar agora um pouco de futuro, professoras, a gente já falou aí nas dificuldades, conciliar a carreira de pesquisa, da ciência com a maternidade. E a professora levantou a questão da reclusão, aí nós estamos num tempo de pandemia. Como que fica esse cenário? A pandemia, de uma certa forma, na visão de vocês, tem provocado ou feito provocado uma reflexão ainda maior por parte da cientista? Será que eu vou seguir a carreira da pesquisa, da ciência, ainda mais agora com toda essa dificuldade da conciliação, ainda mais agora tem a questão da pandemia. Como é que está essa situação? Eu acho que a pandemia trouxe muitas reflexões junto com ela, né? Então, a gente sim está enfrentando um momento que primeiro a gente não sabia como enfrentar, né? E que exacerbou essas diferenças que a gente estava mencionando antes, principalmente em relação ao cuidado, né? A pandemia trouxe muito clara essa questão do cuidado, que não é só dos filhos nesse momento, cuidado com idosos, cuidado com outras pessoas, né? Ficou muito clara, né, essa situação do cuidado na pandemia. E trouxe, sim, com certeza, reflexões de qual é o nosso papel, né, enquanto cientistas, qual é a nossa prioridade enquanto mães, enquanto mulheres. Então, eu acho que a gente está pensando muito num futuro, e eu acho que talvez, né, é difícil falar de algo positivo de uma situação como a gente está agora, mas talvez a pandemia nos sirva para esse momento de reflexão, né, de pensar que realmente esse ambiente extremamente competitivo, esse ambiente extremamente impessoal, esse ambiente extremamente desgastante em muitas situações é o que a gente quer dentro da academia. Então, eu acho que a gente pode aprender muito com esse período da pandemia em relação a isso, principalmente as relações pessoais. Como a Solange mencionou, a gente está vendo agora de uma maneira muito clara que a ciência ela é colaborativa, a gente não faz ciência sozinho, né? Ficou muito claro isso na pandemia, com esse afastamento que a gente está vivenciando. E no nosso levantamento do Parenting Science também ficou muito claro isso, né? De quem está conseguindo manter as suas carreiras, quem está conseguindo produzir, são aquelas pessoas que têm um grupo profissional, um grupo de apoio dentro da academia. Tá? É muito claro isso, né? A gente faz ciência colaborativamente. E talvez essa seja a discussão maior que a gente tem que ter, né? Vamos aumentar isso, vamos deixar mais claro, vamos deixar colaborativo de verdade, não colaborativo entre grupos específicos. Então, eu acho que o nosso futuro vai ser bastante determinado por isso, por essa reflexão que a gente vai fazer agora, de ter aprendido a força, né, com a pandemia, de que existem outros aspectos que a gente precisa considerar dentro da ciência e da academia como um todo. Como que esse assunto está sendo discutido aqui na Universidade Franciscana, professora Solange? Sim, eu acho que é um tema que a gente sabe que essa repercussão ela não é para 2021, isso a gente vai viver esse momento e as consequências dele por muitos anos. E eu concordo com a Fernanda, de tudo a gente tem que tirar sempre as questões que nos fazem crescer e evoluir. E eu acho que, em certos aspectos, nós evoluímos muito rapidamente, inclusive aprender a trabalhar nesse outro formato.
porque para as mulheres, talvez, o home office já era uma opção. Para algumas era, porque com a questão do cuidado, tudo isso, e agora a gente transformou isso no home office praticamente universal, né, para toda a família e para as crianças. Então, eu acho que esse aspecto, a gente está se moldando a um novo momento. Nesse ponto, eu sou muito cética em dizer que as coisas vão terminar logo. Eu acho que não, nós vamos passar ainda um bom tempo. Não sei se a gente vai conseguir ter uma solução, né, mas a curto prazo, mas eu imagino que a gente vai ter um bom tempo ainda de repensar essa situação e buscar esses caminhos que nos deixem mais confortável do ponto de vista do mundo do trabalho, da convivência e da segurança. Então, nesse aspecto, eu acho que o impacto que a ciência vai ter para algumas pessoas é grande. O próprio trabalho, né, que o grupo, a Fernanda não falou, mas eles tiveram um trabalho publicado na Nature, né? Foi, na verdade, um recorte da pesquisa, né, do grupo, e essa citação, essa publicação mostra a importância desse tema nesse momento. É isso que eu gostaria de destacar aqui, que não é um tema que é esse grupo que está pensando, né, que é o FN, é um problema de impacto mundial e de como, a partir de agora, nós vamos nos posicionar quanto a isso. Eu acho que a ideia desse tema, a gente tem passado, a gente tem reflexões, mas a grande pergunta é como cada instituição, como cada pesquisador, como cada estudante vai se posicionar frente a isso e como as agências vão nos apoiar frente a isso. Nós, que eu digo, pesquisadores, pesquisadoras, famílias, porque disso vai depender muito esse futuro para a ciência. Porque a gente ainda está vivendo a ciência de 2019, né? Nós que somos pesquisadores ainda estamos escrevendo artigos, estamos com dados, né, dos últimos meses, a gente até aproveitou esse tempo para organizar dados, conversar com os alunos. E a minha grande pergunta é, e 2021? O que a gente vai fazer? Como a gente vai, sabe? Porque existem forças-tarefas que estão muito relacionadas ao tema do momento, que é Covid, tratamento, EPIs, sobrevivência, mas existem vários outros temas que estão sendo deixados de lado, inclusive na área de saúde, né? Tem tantas outras questões que, então, a minha grande preocupação é olhar esse futuro, essa fronteira que a gente vai ter, inclusive para que a gente consiga somar todos os esforços de todos os pesquisadores, porque aí vem um outro desafio, né? Esse novo momento com todos esses nuances que a gente foi discutindo aqui. Então, eu acho que por isso a pesquisa que o grupo da Fernanda e do Parenting Science tem é tão impactante nesse momento, porque ele abriu uma brecha aí que a gente já sentia enquanto mulher, mas que agora impactou todo mundo, né, Fernanda? Não são só as mulheres que estão sentindo esse impacto, então todos começaram porque agora nós temos... Quem não tem filho tem que cuidar seu pai, sua mãe, seu avô, seu avó. Criou-se uma outra rede. E a gente tem outras, começa a ter prioridades. E, então, eu me preocupo muito com esse futuro e como isso vai impactar, inclusive, para atrair novos cientistas. Avanços, Fernanda, é que com o apoio de 34 sociedades científicas, o grupo conseguiu um compromisso por parte do CNPq para incluir um campo lá para a licença maternidade no Lattes. Isso já saiu do papel? Como que está essa questão? Infelizmente não saiu do papel, né? Então, em 2018, a gente fez o nosso primeiro simpósio brasileiro sobre maternidade e ciência. Foi um evento muito legal e foi um divisor de águas na vida do Parenting Science. E desse evento, lá em 2018, saiu a campanha que fez Maternidade no Lattes, né? Então, a gente lá nas redes sociais, né, a gente pediu para cientistas colocarem na sua biografia do Lattes os períodos de licença. Isso, na prática, tem um efeito muito claro de aqueles buracos nas nossas produções, né, eles estão sinalizados, né, foram em decorrência dos períodos de afastamento por causa da licença e da maternidade. Então, a gente teve uma adesão muito grande, a gente recebeu vários, né, mensagens das cientistas que haviam colocado no seu currículo essa informação, mas está lá na biografia, que não existe nenhum campo específico. Então, a gente, né, começou a levar a campanha um pouquinho mais séria, então a gente entrou em contato com diferentes instituições
científicas, né, sociedades aqui do Brasil, incluindo a Academia Brasileira de Ciências, que é uma das agências, das instituições que assinou a carta, e a gente formalmente fez esse pedido para o CNPq, né, que a gente quer que lá no nosso currículo esteja sinalizado os períodos de afastamento e decorrência da maternidade. A carta foi entregue em julho de 2019, pessoalmente lá no CNPq, a Fernanda Werneck, que é uma das integrantes do Parenting Science, foi até Brasília e entregou no CNPq esta carta, né? E a gente por muito tempo não ouviu nada, né? E aí, em março, né, de 2019, a gente teve uma notícia no site do CNPq dizendo que eles iriam implementar o campo, né? Então, que eles tinham aceitado a nossa demanda e iria haver, então, um campo específico para indicar esses períodos no currículo. Mas nunca saiu do papel, né? A gente segue pressionando, e aí, então, a primeira coisa foi de que toda a plataforma Lattes vai sofrer uma reformulação, né? Então, quando sofresse essa reformulação, iria aparecer o campo, mas, enfim, né, é algo que a gente continua pedindo, né? Quando é uma demanda que é muito importante, porque se alguém for olhar meu currículo, lá em 2015, 2016, eu não publiquei nenhum artigo científico, né? Mas foi em decorrência de 2 licenças maternidades em sequência, né? Então isso precisa estar lá, isso precisa estar claro, né? Então a gente continua pressionando para que isso se torne uma realidade. Eu acho que discutir o tema, falar ainda mais sobre o tema, também é uma das formas para que se atinja mais essa conquista, não é mesmo, professoras? Com certeza. E esse é um tema, como a Fernanda falou, a gente tem menos de uma década de discussão, eu diria menos de 5 anos, porque o projeto delas foi extremamente inovador. Quando eu era estudante de doutorado, há 17, 18 anos atrás, isso não se falava, até era feio falar, né, Fernanda? Se a gente falasse isso na época, lá no início dos anos 2000, parecia que você queria ser diferente. Então, isso ganhou uma dimensão muito interessante. E esse é o lado muito positivo das meninas que gostariam de ser cientistas. Esse eu acho que é um momento muito legal, porque essas discussões, a ciência e a sociedade se abstinham até então. E agora nós estamos extremamente presente, temos vários projetos, inclusive aqui na instituição, eu tinha o projeto Meninas na Nanociência também, que trabalhava esse tema com pesquisadoras da área e alunos do ensino médio. Hoje, não tem, eu desconheço instituição que, de alguma forma, não está trabalhando, trazendo essa discussão. Então, acho que é um momento também muito interessante e que pode, ao mesmo tempo que a gente vê esses desafios, a gente vê também essas oportunidades de atrair esses estudantes e aproximar. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês no Novas Fronteiras. O nosso tempo, infelizmente, encerrou, mas isso não quer dizer que a gente não possa, numa outra oportunidade, voltar a falar sobre este mesmo tema. Então, eu agradeço a Solange Fagan, vice-reitora da Universidade Franciscana, e também a Fernanda Stanisłaski. Acertei? Perfeito. Perfeito. Fernanda, que é pesquisadora e fundadora do grupo Parenting Science, o nosso assunto do programa de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. A você de casa, Obrigada. A gente também agradece a companhia, seja ela pelo canal 15 da NET Santa Maria ou então lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/UFNTV. Até um próximo programa Novas Fronteiras.